Olá, sejam bem-vindos à aprendizagem de matemática, né? Meu nome é Itamar Santos Nascimento, professor de matemática, e essa apresentação visa ajudar os alunos do Colégio Estadual Edivaldo Brandão, né? Ou seja, Colégio Estadual de Tempo Integral Edivaldo Brandão. A temática é sobre aritmética e álgebra, todavia a gente vai fazer um tour pela história e matemática para compreender a matemática e a etnomatemática, ou seja, como a matemática está inserida nas diversas culturas. Nas diversas culturas, né? Esse tour ele tem assim uma abrangência de tempo de 44 mil anos mais ou menos para cá. Então a gente vai falar da aritmética e álgebra, das origens dos sumérios, né, até a contemporaneidade, né? É uma pesquisa etnomatemática. Então, meu nome, novamente, Itamar Santos Nascimento, né, a área do conhecimento matemático e suas tecnologias, e as componentes curriculares, basicamente matemática e etnomatemática. Ok? Vamos aqui a uma revisão geral histórica, né? Bem, o roteiro da apresentação ela segue o seguinte critério: princípios de contagem, origens históricas, civilizações africanas, sistema Yorubá, né? Maias, astecas e também o calendário matemático, a origem do zero, sistemas de numeração binário, octal, decimal, hexadecimal, vigesimal, né? Poderíamos acrescentar ainda centesimal e assim por diante. Sistema vigesimal e a língua francesa. As 6 operações aritméticas, os fatoriais, o que são números fatoriais, primoriais e termiais, números irracionais também, qual o conceito, quais são os 3 principais aí, álgebra, qual o significado da palavra e com que ela trabalha, né? Podemos dizer de antemão que é aliada da aritmética. Grandes matemáticos, tem algumas biografias aí, não tem todas, porque esse vídeo ficaria extenso. Temos a estrutura algébrica, né? E a estrutura também das suas aplicações, né? E por último, conexões. Essa parte é mais pedagógica, mas ela fala da conexão desse planejamento que eu fiz com vários recursos pedagógicos, né? Mas que estão alinhados à BNCC e à LDB. BNCC é uma sigla que significa Base Nacional Comum Curricular. Esse documento ele é um documento normativo que ele se liga, ele é de 2017 para cá, mas ele se liga à LBD, LDB ou LDBN, né, que é a Lei das Diretrizes de Base, que é uma lei que foi escrita por Darcy Ribeiro. Ela ficou pronta no dia 20 de dezembro de 1996 e, portanto, agora, em 2026, ela fará 30 anos. É a lei que norteia toda a educação depois daquela de 1971. Bem, vamos ver então, inicialmente, o princípio de contagem, né? Então, conforme eu falei, a gente vai recuar aí 43 mil, 44 mil anos. E o princípio de contagem, ele é a atividade matemática mais antiga da humanidade. Ele antecede a escrita, né? Até a escrita dos algarismos do 0 ao 9 ou coisas assim, porque o princípio de contar ele está ligado a computar, daí o nome computação. A gente, via de regra, associa computação a computador, não é verdade? O termo tem ligação, conexão. Todavia, computar é o ato de contar, então está ligado ao princípio de contagem. Por exemplo, aproximadamente 43 mil anos de Cristo, a gente tem aí as referências da África do Sul, um osso chamado osso de Lebombo, né? Ele tem 29 entalhes, né? Ou seja, marcações. Provavelmente estava relacionado ao calendário lunar, que tem 29 dias, diferente do calendário juliano, né? Gregoriano depois, que é o vigente, desde 1586 para cá, que ele tem 30 dias em alguns meses ou 31. A única oscilação é fevereiro, né? Temos também outro osso famoso, datando aí aproximadamente 20 mil anos, encontrado no Congo, onde fica ali entre Congo e Uganda, né, no continente africano. Veja que a África vai ser muito mencionada aqui. Claro, a mãe África, é o berço do conhecimento, né? Todas as ciências que a gente tem conhecimento até então, na metalurgia, na física, na matemática, na química, na biologia, eles provêm de África. Mais adiante a gente também vai discutir esse contexto de
educação, matemática, ter migrado somente para a Europa, o que a gente chama de uma cultura eurocêntrica, né? Uma cultura que tenta puxar conhecimentos de outros povos somente como um local detentor desse conhecimento. Veremos e faremos aqui algumas conjecturas, algumas observações, de forma respeitosa, todavia o respeito cabe a quem é de direito, e no caso, a África tem esse direito, ok? A África, lembrando, não é um país, é um continente, né? Na geopolítica atual, ele é composto por 54 países. Então, entre Congo e Uganda, ou RDC, República Democrática do Congo, né? Mais assim conhecida, também foi encontrado um osso chamado osso de Xangô, ou de Xangô, e Xangô. E nele tem sequências matemáticas que sugerem trabalhos com número primo, né? Ou números primos, aqueles números que só possuem dois divisores. Temos também, há 4.000 anos depois, aproximadamente, a Suméria, aquela região entre o rio Tigre e Eufrates, aonde temos tábuas de argila em escrita antiga, chamada cuneiforme. E encontramos ali o sistema de 60 em 60, chamado sexagesimal. Também, há cerca de 3.000 anos e 100 a.C., vamos remontar ao Egito Antigo, ou Kemet, né, como era conhecido, África. É um dos nomes, né, que referencia a África, podem ter outros. Kemet, inclusive, liga ao povo preto, negro, né, afrodescendente, África, mostrando que a cultura vem de lá e já se trabalhava com base 10, ou seja, o sistema que a gente chama hoje de decimal. Lembrando que no continente africano tinha vários sistemas, e mais adiante a gente vai discutir, por exemplo, o sistema vigesimal ali entre Nigéria, Benin, né, e como funcionava. Ainda respaldado em Babilônia, aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo, nós vamos encontrar resoluções de equações quadráticas, né? Aquela que você aprende a resolver no nono ano, né? E que aparece o nome de um matemático famoso e que o Brasil deu o nome à fórmula, o nome dele, né? Bhaskara, né? Interessante que há 1.800 anos, muito antes de Bhaskara, né? Já tinham resoluções de equações quadráticas por métodos antigos e termos pitagóricos também, né? Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que trata de uma verdade comprovada entre a relação de três medidas de um triângulo retângulo, sendo a maior medida a hipotenusa e as duas menores catetos, eles resguardam uma fórmula que diz que se eu elevar ao quadrado ou a potência 2 o lado maior, isso equivale a elevar os lados menores também ao quadrado e somá-los. Mas o curioso é que isso aparece em tabuazinhas de argila da antiga Suméria, e Pitágoras vai existir entre os séculos 6 e 7 a.C., e a tabuinha tem pelo menos 1.100 anos antes dele. Então, pano para manga, né? Para a gente discutir, rever, aprofundar, sempre mantendo respeito a todos os matemáticos, mas chamando a atenção de onde esse conhecimento é tirado. Ah, um detalhe: Pitágoras, Anaxágoras, Eratóstenes, Apolônio de Perga e todos os outros matemáticos, Euclides de Alexandria, todos eles estavam visitando a África, ok? Para poder levar esse conhecimento para o que se chama hoje de Grécia. E a Grécia, se a gente retomar aí a 600 anos, né, antes de Cristo, por falar nela, nós vamos ter ali as provas, né, o chamado prova dedutiva, né, a abstração matemática. Por exemplo, quando você fala, pense numa banana, pense num abacaxi, pense num cuscuz, você idealiza mentalmente, não é? A foto disso porque seus olhos já viram esse objeto e seu cérebro guardou a imagem. E nosso cérebro, diz a neurociência, né, o estudo da mente, que ele guarda mais imagens do que palavras. E não é à toa que em alguns cursos de memorização a gente usa o recurso visual para poder memorizar ou guardar uma determinada informação. Em sala de aula, eu vou dar exemplos. Voltando à questão da abstração, quando eu pedi para você pensar numa banana, numa, sei lá, num cuscuz que eu falei, né, ou em alguma outra fruta, laranja, o que for, você fez a imagem mental desse objeto, não foi? Mesmo não tendo ele à sua frente ou nas suas mãos. Quando se é criança, a gente precisa materializar, tocar, pegar, né? Para poder primeiro entender a forma. E aí as crianças começam a aprender aquela escrita fina. Lembra daquele exercício que a professora colocava os algarismos de 0 a 9 pontilhados para poder a criança cobrir?
ela precisa ver o que é o 0, o que é o 1, o que é o 7, o que é o 9, para depois, mentalmente, você dizer, mostra aí 9 dedos, criancinha. Aí ela faz assim, entendeu? Então, aí a gente tratou dois termos, a materialização e a abstração, ok? Então, isso aí é o princípio de contagem que a gente fez um dos dois, né? Mas voltou, ou deixaram voltar. Vamos lá. Então, a Suméria e Babilônia, eles resguardam aí a base 60, né? Ou sexagesimal. E o que veremos? Primeiro, o sistema sexagesimal, ele faz, as pessoas podem pensar, mas por que contar de 60 em 60 não é um absurdo? Não. Porque nós temos o 60, se a gente pegar os números que dividem, os números inteiros, né? Inteiros absolutos, que a gente chama de naturais, que dividem ele, está aí esboçado no slide os números que dividem ele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Então ele é um número que ele pode ser dividido de várias maneiras, né? Organizado de vários grupos. Então, os babilônios usavam isso. Em sala de aula a gente vai demonstrar isso melhor. Temos também da Suméria essa tábua chamada YBC, né, 7289, que tem história de 1800 anos de Cristo. Essa tábua está dentro de um museu, né, acondicionada. Temos também a tábua de argila, a Plimpton 322, que está nos Estados Unidos, aonde ela mostra que o teorema de Pitágoras já existia pelo menos 1000 anos ou 1100 anos que ele, que eu havia mencionado. Os algoritmos, né, ou seja, o passo a passo para resolver equações quadráticas, também está lá, né, contido em documentos. Não tinha esse simbolismo de letra algébrica, porque isso só vai surgir mais adiante, depois veremos isso, mas já se tinha uma forma de resolver através de áreas, né? E isso estamos falando de Suméria, né? 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos, 5.000 anos, é muita coisa, né? Legado. O que é que a gente ganha desse sistema? O 60 é utilizado na transformação da hora em minutos e do minuto em segundos, né? E também ângulos, quando a gente trabalha com ciclo trigonométrico, ou seja, uma volta inteira, né? E um plano cartesiano centrado ali no centro da circunferência, tornando uma forma geométrica chamada ciclo trigonométrico, a gente consegue andar de 0 graus a 360. E nisso, a gente vai usar fatores múltiplos de 60. O próprio 360 graus, ele é utilizado, né? Ele é múltiplo de 60. Temos outras formas de medir ângulo, né? O radiano e também o grado, mas fica para uma outra oportunidade. Nós temos aqui o Egito Antigo, né? Os hieróglifos e as frações, já era utilizado no Egito. De acordo com o slide aqui, temos o papiro, um documento chamado Papiro de Hind. Hind é o sobrenome de quem comprou esse papiro. Ele data de cerca de 1650 a.C. e ele tem 85 problemas matemáticos, além do que você vê aí nesse slide, né? Frações, aproximação do número irracional representado pela letra grega minúscula π. Já naquela época ele já tinha encontrado umas 4 casas decimais, né? Imagine a precisão disso, né? E progressões aritméticas, que uma progressão nada mais é do que uma sequência. Quando a gente conta de 7 em 7, por exemplo, hoje é 31 de julho, né, de 2026, uma sexta-feira. Então a próxima sexta vai ser quanto? A gente costuma fazer 31 mais 7. Como o mês ele é de 31 de julho e agosto também será, é a única ocasião que acontece isso no calendário gregoriano, a gente sabe que 38 menos 31 dá 7, então a gente pode afirmar que é 7. Aí a gente encontra as outras sextas-feiras, né? 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 7, 28. Isso se chama progressão, especificamente PA, progressão aritmética, que tem a irmã dela, a geométrica. Temos um outro documento chamado Papiro de Moscou. Esse papiro ele data de cerca de 1850 a.C., né? E ele tem cálculo de volume. O que é que a gente chama de volume? Quando a gente trabalha com tridimensionalidade. Imagine, por exemplo, essa jarra de água, que eu deixei do meu lado aqui, aonde a gente tem aqui dentro uma coisa chamada água, né? O líquido.
e essa vasilha ocupa 3 dimensões no espaço. Por isso que ela consegue receber a água, né? Ela é o receptáculo, né? A vasilha da água. Então, o papiro de Moscou trabalha com isso, né? Com formas geométricas tridimensionais, o que a gente hoje vai chamar de corpos redondos, que é o caso da jarra, né? Ela está próxima de um cilindro, né? E temos também pirâmide, etc e tal, né? Figuras tridimensionais. Uma caixa de sapato, por exemplo, ou a TV que você assiste, ou o seu próprio celular que está na sua mão, né? Agora, você assistindo minha aula aí, né? Ele tem 3 dimensões. Temos aí, então, geometria avançada, com 4.000 anos atrás, né? Interessante, né? Antes de celular, antes de qualquer tecnologia conhecida. Agora vamos falar sobre matemáticas africanas, além do Egito, né? Porque geralmente falou em África, o direcionamento vai para o norte dela, onde fica o Egito. Mas esquecemos de Marrocos, esquecemos de Gana, né? Esquecemos de Lesoto, e assim os demais, né? São 54, é muito país. Nigéria, e aí vai, né? São muitos, a gente esquece. E não dá para esquecer, porque as pessoas viviam no passado e elas contavam, contabilizavam, cozinhavam, plantavam, colhiam, e exige muita matemática para isso, inclusive fazer roupas, sapatos e assim por diante. Infelizmente, se concentra muito em pirâmides do Egito, parecendo até que o Egito tem um quantitativo maior de pirâmides. Basicamente, se você for pesquisar, não tem tanta pirâmide assim no Egito, se você comparar com Marrocos e outros lugares, né? Ainda dentro do continente africano. Então a gente tem aí a marca registrada, o osso de Xangô, né, ali entre Congo e Uganda, que já foi mencionado. Nós temos também em Camarões, Gabão e República Democrática do Congo, padrões fractais, né, de artes, né, simetrias, né, coisas que você pega um tecido africano, por exemplo, que é lindo, você vai ver simetria. O que é simetria? Igualdade, né, que nem um pássaro com as asas abertas que você marca o centro dele, né? E você vê as asinhas abertas. Então você vai ver muita geometria africana nos tecidos, né? Mostrando que ali tem matemática, né? Não é por acaso aqueles desenhos, não são simples desenhos. Mais adiante a gente vai falar de culturas, por exemplo, Sona, sobre objetos adíncras e objetos Sankofa, né? Da cultura Sankofa, ou Sankofa, acho que é Sankofa. Você vai perceber que tem matemática ali, até porque o interesse nosso é o matemático, né? Meu, no caso, nosso, né? Para o nosso trabalho. Então, nós temos aí a cultura Fang e Cuba, né? Com K, onde a gente tem aí teoria matemática chamada teoria dos grupos estudados, né? Esse matemático aí, esse escritor Paulo Guedes, ele fala sobre isso, né? Que encontra-se muitas fractais, que é um tipo de geometria, ela está presente no abacaxi, no girassol, né? Na disposição das galáxias, no corpo de um peixe, né? Enfim, depois a gente aprofunda. Temos também um jogo muito conhecido do continente africano chamado Mancala, que utilizava justamente sementes, né? O Mancala, se você fizer uma cuba, vamos comparar grosso modo com aquele porta-ovos da geladeira, né? Que tem as cubinhas ali. Então, em cada cubinha você pode usar uma semente de milho, uma semente de qualquer outro, né? Planta, né? Para poder você colocar ali. Uma das plantas referências ou árvores maior é o baobá, né? Que ele acumula água e também serve como moradia para muitos locais do continente africano. É uma árvore também centenária, né? E ela é também muitas vezes adorada, digamos assim, né? Por ela favorecer a vida e favorecer que pessoas subsistam ou existam em regiões mais difíceis, né? Então ela acumula muita água e ela também serve como abrigo, como moradia, não só para humanos, mas também para animais. Então, semente de árvores você pode contabilizar. Por exemplo, 2 sementes de melancia, né? Suponhamos que foi aberta uma melancia em Moçambique e estamos há 4.000 anos. Então, quando você retira aquelas sementes, você pode utilizar cada uma para dizer assim, ó, essa semente representa uma ovelha do rebanho. Então, se eu tiver 4 sementes no jogo Mancala, vai representar 4 ovelhas, entendeu? A grosso modo, falando. Depois a gente aprofunda. Aqui diz que esse jogo Mancala ele é distribuído em toda a África subsaariana, né? Jogos, e esses jogos envolvem o quê? São jogos de estratégia combinatória
E também tem uma teoria matemática ali por trás, né? E era usado como recreação, né? Milenar. Depois a Europa se apropria e passa a ser dona, né? Entre aspas, da cultura alheia. A gente tem aqui também mais um tópico, vamos aguardar, né? Que é o sistema numérico Yoruba, ou Yorubá, de base 20. Quando a gente separa a coisa de 20 em 20, a gente usa uma palavra em português que é a palavra vigesimal. Aí a pessoa diz, mas por que de 20 em 20, né? Não já bastava os babilônios com 60? Bem, o sistema vigesimal ele é o mais sofisticado sistema, né, já documentado. E ele opera por subtração estrutural. Você vai perceber que ele tem influência no número 80 na língua francesa, né? 4 quando você vai falar 80, 4 é 4 e 20 é o 20. Então é 4 vezes 20 dá 80. Da onde vem isso? Do continente africano. Então nós temos aí os números em Yorubá, né, de 1 a 10, né? Odan, Egi, Etá, Erim, Arum, Efá, Efé, Ege, Eju, Ezan e Eva, né? Então você tem aí de 1 a 10. E você tem aí uma sequência nessa tabela que vai até 400. Perceba que tem múltiplos de 20 aí, ok? Depois a gente vai aprofundar isso, senão esse vídeo vai ficar enorme, ok? Mas está aí um exemplo bem claro, né, de simbologia africana e Yorubá. Quais países falam bastante Yorubá? Eu não vou lembrar todos, mas, por exemplo, na costa do Benin e na Nigéria, né, você tem muito uso do Yorubá. A Nigéria tem o inglês como idioma oficial, tem mais de 220 milhões de habitantes, a população é maior do que a do Brasil, e ela usa o inglês, né? Mas não usa só o inglês, tem vários idiomas, e um dos idiomas mais utilizados é Yorubá. Inclusive tem referência com Salvador, né? Várias casas de axé, de povo de santo ou de matriz africana, você vai ter nomes em Yorubá. Então devemos ter cuidado com o respeito, né? É porque eu estou a falar apenas do idioma, né? As práticas religiosas, cada um faz sua escolha, sua orientação, sua opção. Mas o idioma ali puxa para o Yorubá, né? Não é à toa que se fala aleaçé, né? Então, casa, né? Casa, né? E o axé, o axé, né? A energia vital, né? Que comanda tudo. Não é isso? Continuando. Nós temos aí também, agora indo para a Mesoamérica, né, saindo do continente africano e indo para a Mesoamérica, nós temos aí os maias e os astecas e também a sua genialidade. Conforme eu falei no início, essa aula ela é mais histórica matemática, então ela vai caminhar assim por diferentes culturas. Eu foquei mais em África, claro, mas a gente tem que chamar a atenção também de outros continentes. Se eu fosse falar de todos eles, esse vídeo ficaria absurdo. Então, nesse momento, a gente está pontuando mais África e trazendo também o adendo um pouquinho para a Mesoamérica, até porque na Mesoamérica, aquela área onde hoje fica, onde foi realizada a Copa do Mundo, né, 2026, a gente tem ali o que se chama hoje México, o que se chama Canadá e boa parte dos Estados Unidos. Então nós tínhamos ali 3 impérios poderosos, né? Astecas, Incas e Maias. A maioria dizimado por quem? Por quem? Pelos europeus, né? Não foram os africanos não, viu? Foram os europeus. Enfim, voltando ao que nos é de pertinência, que é falar de matemática, então os maias têm uma matemática aí muito calendária, né? O sistema vigesimal também era usado aqui. Então veja a distância que separa a Mesoamérica do continente africano. Mas coincidentemente há povos lá usando o 20 como base e aqui na Mesoamérica. Aqui não, na Mesoamérica, né? A gente está na América do Sul. Temos aí o zero independente, né? Também que era utilizado na cultura maia, apesar de não ter sido eles que criaram o zero, mas eles usavam, foram os hindus. Vamos falar depois de Brahmagupta, né, de palavras do sânscrito que designam a palavra vazio, etc. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Temos aí 3 símbolos, né, utilizados no sistema maia. O ponto, representando 1, a barra, representando 5, e uma concha desenhada representando 0. Então, a ideia de vazio, eles já tinham, né, uma concha. O período, né, que eles olhavam Vênus, de 584 dias, o ciclo lunar, né, que tem aí 29,53 dias, bem preciso, né, quase 30, e uma conta longa, ela tem aí a referência, né, era um ciclo de 5.125 anos. Temos também os astecas, né? Outro império poderoso.
onde o sistema vigesimal e hieroglífico, né, aditivo, estava presente. Aí nós temos ali o ponto representando 1, o 20, o desenho de uma bandeira, a pluma, né, de um pássaro representando 400 e uma bolsa representando 8.000. Perceba que 8.000 é múltiplo de 20, assim como 400 é múltiplo de 20, assim como 20 é múltiplo de 20. E o 1, bem, o 1 é a unidade central. Veja que Deus é um, né? É único, né? Geralmente, quando você tem adorações ou direcionamentos espirituais, seja eles quais forem, você geralmente vai ter um Deus supremo, não é isso? Se você olhar o panteão grego, você vai ter Odin e tal. Se você olhar o panteão dos orixás do Brasil, você vai ter também Nizambi, Olodumaré, né? Enfim. E no cristianismo você vai ter Deus, dependendo da ramificação, alguns chamam ele de Trindade, né, que é um dogma católico. Alguns têm também Deus como Jeová, Javé, né, o filho dele, Jesus. Então veja que a questão do um está sempre presente. E os humanos são um em essência, né? Então o um, ele geralmente aparecia representado por um traço, por um ponto, por uma pedra, né, representando a unidade. Depois a gente aprofunda isso. Ok? Então tá aí, dois povos bastante inteligentes também, já na Mesoamérica, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides, né, para que a gente possa ver agora mais alguns detalhes importantes. Por exemplo, agora a gente vai para a Grécia. A Grécia, ela fez uma revolução absurda por ela utilizar uma prova dedutiva, né? Então ela deduzia, provava, né? Eu não vou ler nome por nome, senão esse vídeo vai se estender muito, mas nós temos aí Tales de Mileto, né? Pitágoras, Euclides, Arquimedes, Eratóstenes e Diofanto. Só tem esses? Não. Mas eu aqui resumi um pouquinho. Em casa você pode ver com mais calma, né? O que cada um fez. Agora, saindo do ambiente africano e da Mesoamérica e da Grécia, a gente vai para a Índia, China e para o mundo islâmico, né? Para ver a matemática ali, como ela percorreu aquele caminho. Na Índia, nós temos expoentes matemáticos, né? Como Aryabhata ou Aryabhata, né? Mas geralmente é Aryabhata mesmo. Está aí entre 476 e 550, né? Depois de Cristo. Temos Brahmagupta, que eu me referi há pouco, 598 a 668 a.C. Temos aí Madhyava, né? Cerca de 1400. E temos o último aí, que é o Subasutra, né? 400, né? Temos agora a falar sobre a China, né? China no português, em chinês não se chama China, né? Nós temos aí o Zhuge Shuashu, século I depois de Cristo. Nós temos aí a eliminação, né, gaussiana. Esse gaussiana vem de Carl Friedrich Gauss, o alemão, né, de 1777, que inclusive faz um estudo sobre progressões, né, e que é ensinada hoje no ensino médio, no segundo a série. Temos o triângulo de Pascal, que Pascal não está na China, mas a gente tem um correspondente lá, que é o Yan Hui, que faz o mesmo trabalho de 1261 depois de Cristo. E temos o cálculo de raízes quadradas e cúbicas, né? Algoritmas também desenvolvidas na China. Temos aí o andaluz, agora a gente vai para o mundo islâmico, o árabe, o Islã. E aí nós temos Bati al-Hikmah, que é a síntese, né, greco-indo-persa, né? Temos aí também o Al-Kharizmi, que é o Ibn Musa Muhammad Al-Kharizmi, o Al-Khwarizmi, mais conhecido como Al-Kharizmi. E se você repetir Al-Kharizma, 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 Al-Kharizma em árabe, você vai chegar em algarismo em português. É daí que vem o nome algarismo, né? Vem de uma obra árabe também chamada Al-Habar, que tem a ver com reconstrução de ossos quebrados e também, no outro sentido, transposição, mudança de lugar, que vai ser utilizado em equações, né? A palavra álgebra e a palavra algoritmo são de origem árabe, né? Estão ligados ao nome aí do matemático. E temos também um outro célebre chamado Omar Khayyam. O Omar Khayyam, ele está responsável pelas equações cúbicas geométricas, né? Provando como é que calculam 3 raízes numa equação de expoente 3. E temos aí o Nassif al-Din al-Tust, da trigonometria autônoma, né? Então, passeamos aí pela Índia, pela China e pelo Islã, né? Também.
Nós temos aí agora a Europa, né? Enfim, né? Ela faz parte do planisfério, né? Do mapa mundi, vamos lá. E tem contribuições boas também, né? Temos que ter uma visão mais cosmovisão, né? Agora, não setorizar a Europa como a rainha do conhecimento, até porque não é, né? Quando ela veio existir, a África já existia muito antes, né? Olha lá o osso de Xango e de Lebombo, né? Então, não tem nem como comparação, né? Mas vamos lá, temos que falar de todos e ser respeitosos com todos, né? Temos aí, ó, referência de 1202 depois de Cristo, você vai ter o matemático Leonardo de Pisa, ou de Pisamo, mais conhecido como Fibonacci. Essa obra dele chama Liber Abaci. Liber é livro em latim, abaci é cálculo, vem de ábaco, né? O primeiro instrumento de computar, lembra do início da aula? Pois é, o ábaco, né? O instrumento de computar, de calcular, de representar, né? Depois das sementes, do mancala e de várias formas de representar, do osso de Xango, enfim, criar um instrumento que pudesse ser visível. Lembra da criança, da abstração que eu falei, e ao lado de pensar sem símbolo e ter que ver um símbolo como a banana, a laranja, para poder memorizar, ver aquilo e depois o cérebro gravar? O ábaco ele materializa a conta. Interessante, né? E aí, em 1202, esse livro, o Leonardo de Pisa, né, ou Fibonacci, viaja de família nobre, ele aprende esse conhecimento árabe, esse conhecimento indiano, né, dos algarismos, do 0 ao 9. Então, quando ele lança esse livro, que é composto por 15 capítulos, ele vai trabalhar as 4 operações básicas, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, coisa que a tabuada faz hoje. É como se a tabuada que nós usamos fosse um suprassumo desse livro de 1212, que depois ele foi editado em 1228. Ok? Temos 1494, né, como o Pacioli, né, que é Suma de Aritmética, matemática comercial sistematizada, século XV. 1545 a gente tem outro italiano, Cardano, né, Ars Magna, solução geral e cúbica, né, e quártica de raízes, né. 1591 temos aí François Viet, a álgebra, né, simbólica, quer dizer, o nome álgebra, Viet é francês, mas a álgebra é captada do Islã, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, como o Islã trabalha com árabe, o persa trabalhava com a língua persa, não confundir persa com árabe, porque não é a mesma coisa, é a mesma coisa que confundir árabe com turco. É um pé de problema, digamos assim, né? Enfim, melhor não confundir. Persa é persa, turco é turco, árabe é árabe. Até a escrita turca usa o alfabeto latino, né? Com alguns símbolos diacríticos lá colocados em algumas letras, como por exemplo na palavra yeşil em turco, que quer dizer verde. Tem tipo uma cedilha assim debaixo do S, né? Mas eles usam o alfabeto latino. O árabe usa árabe, né? E o persa, o persa, né? Atualmente a Pérsia antiga se chama Irã, né? 1637 vamos ter aí o René Duperron Descartes, o francês, né? Com o seu livro, né, Géométrie, né? A geometria analítica, a notação moderna que a gente usa. Você já deve ter ouvido falar muito de plano cartesiano, né? Cartesiano porque é o nome Descartes, Descartes em francês. Na língua que a igreja rezava a missa, o latim, Descartes vira Cartesius. E em português, Cartesius vira cartesiano. Né? Quando cartesiano se referir a Descartes, vai aparecer na matemática. Quando a palavra cartesiano aparecer em outro contexto, pode ser um contexto diferente do Descartes. No caso aí pode ser outra coisa, ou até o uso da palavra cartesiano de forma distorcida para alguém que procura fazer o que é correto. Leibniz, também aparece aí o alemão, né, com o cálculo diferencial integral, que vai aparecer, vai usar a simbologia criada por Viet e René Descartes. Quero fazer um adendo que aí não apareceu o nome de Pierre de Fermat, mas é ele que cria os eixos do plano cartesiano. Então, depois de Descartes, deveria vir aí no slide Pierre de Fermat, ok? Agora sim, Leibniz, o cálculo diferencial integral, que vocês vão ver no nível superior. E em 1801 nós temos um trabalho aí de Gauss, né? Gauss também é alemão, Carl Friedrich Gauss,
que é a teoria dos números, né? A teoria moderna, né? Então, estamos indo da Europa medieval até a modernidade, ok? Com o uso da matemática. E o nosso querido zero que apareceu aí, né? Qual é a origem do zero? A filosofia do nada, né? Temos aí mais ou menos 300 a.C., Babilônia, né? Dois cunhos inclinados como marcador de posição eram utilizados, né? Aí, não tinha um símbolo. Aí vamos para o quarto século depois de Cristo, a gente vai ver os maias, né, com a simbologia de concha, né? Zero posicional, né, possivelmente numérico. Aí temos 628 depois de Cristo, a Índia, né, com Brahmagupta, né? Brahmagupta, né? E a regra, né, criada. Então você vai ter uma palavra lá, a palavra sunya, né, em sânscrito, que quer dizer vazio. Em árabe você vai ter zafir. Em latim você vai ter zephyrum. E em português depois, e outras línguas coadjuvantes da Península Ibérica, né? Romeno, catalão, francês, italiano, espanhol, né? Da mesmo tronco, né? Proto-europeu, a gente vai ter aí então zero, que também migra para inglês e outros idiomas, ok? Temos aí o al-Qadish, né? Decimais com ponto utilizados. 1202, né? Fibonacci, já falamos. 1299 depois de Cristo, em Florença, na Itália. Temos aí, lá ela proíbe os algarismos indo-arábicos, veja, né? Uma resistência, é claro, o novo sempre causa impacto, né? Mas depois, lá para o século XV, XVI, a coisa vai se estabelecer, ou seja, o uso dos indo-arábicos, indo-arábicos, árabe, né? Do 0 ao 9, substituindo todos os algarismos romanos. Os algarismos romanos tinham várias limitações. Primeiro, não tinha o zero, né? Segundo, tinha 7 símbolos, né? O I, o V, o X, né? O L, o D, né? O C e o M, né? 7 símbolos. Outra limitação, o V, o D e o L nunca se repetiam. O 1 você poderia repetir até 3 vezes, em algumas exceções até 4, como temos em Salvador ali o relógio de São Pedro, né? Então, na área de relojoaria, você mantinha o 4 barrinhas por cada simetria. Lembra de simetria que a gente falou? Então, alguns relojoeiros da Idade Média ou mais adiante mantinham 4 barrinhas. Já o sistema romano funcionava por adição e subtração. Então, você colocava o V valendo 5 e uma barrinha antes dele para indicar a subtração. Após ele, a adição. Né? Então, tem uma resistência aí de um sistema mudar para outro. É sempre assim, né? Mas ficou claro que o sistema indo-arábico é muito mais rico, muito melhor. Veja que, por exemplo, você repetir um algarismo romano, um x até 3 vezes para fazer o 30. Todavia, em português você coloca, ou em indo-arábico, desculpe, você coloca 3 e 0. Se você precisar colocar mais um zero, virará 300. Se você colocar mais um zero, vira 3.000. Se você botar mais um zero, vira 30.000. Se você apor ou colocar mais um zero, 300.000. Você pode repetir o zero aí 5 vezes após o 3, tá vendo? Para formar 300.000. Então, é muita, se eu for falar aqui em termos de qualidade, tem nem como o que questionar, né? Não é à toa que foi adotado em praticamente quase todos os países do mundo. Tem algumas exceções. Então, no finalzinho do slide aí você vê as palavras que eu havia falado: Sunya, vazio, do sânscrito; Siv, do árabe, né? Zephyrum, do latim; e depois zero, né? Ok? Depois nosso querido zero, né? O zero tem propriedades matemáticas, né? É elemento neutro na adição, algo somado a zero é zero. Ele é elemento absorvente na multiplicação, porque se você fizer qualquer coisa vezes zero, dá zero, né? Então ele absorve o que está lá, né? A divisão por zero, ela é considerada indefinida, né? Se você tiver agora zero sobre zero, cai numa coisa chamada indeterminação. Vocês vão estudar isso mais precisamente no nível superior quando estudarem limites, derivados, para poder entrar em derivados, em derivação para depois entrar em integração. Mas, como dizem os filmes, aguardem as cenas do próximo capítulo.
Temos aí também zero fatorial, né? Fatorial quando a gente coloca esse sinal de exclamação ao lado de um número. A potência, né? Quando a gente tem toda a base elevada a zero é 1, né? E no sistema binário, que é o sistema de 2 em 2, que significa ligado o número 1, desligado o número 2, né? Para quem acha que não pode contar de 2 em 2, que o certo é sempre contar de 10 em 10, não. Quando você desliga uma tomada em casa de energia, de luz, né, ou seu celular, quantas vezes você aperta? Uma para ligar, uma para desligar. Quantas pernas você tem? Duas. Com quantas orelhas você tem? Duas. Quantas mãos você tem? Duas. A via pública tem uma via de ida e a outra de volta. Percebeu? Só alguns exemplos para você perceber o sistema binário. Vamos lá. Sistema binário, já falei muito dele, né? Eu vou deixar aqui para você considerar em casa com calma. Não vou entrar nos detalhes, nesse vídeo vai virar 2 horas, né? E você não vai ter paciência de assistir. Agora, tem um sistema que conta também de 8 em 8, se chama octal. Tem um sistema chamado duodecimal, que é de 12 em 12. Veja, por exemplo, placa de ovos, que você pode contar meia dúzia, 6, uma dúzia, 12, 30 ovos, né? Você escolhe a base, mas o 12 é muito utilizado. Veja que o 12 está presente também na quantidade de meses que tem um ano, também são 12, né? Então o 12 ele aparece em muitas circunstâncias, e vale dizer que 12 está ligado aos 60 dos sumérios, né? Ele é divisor de 60. 60 dividido por 12 dá 5, então 5 vezes 12 equivale a 60. Temos um sistema também chamado hexa, ou hesa, do grego, né? 6, decimal 10, então 16. Aonde é usado isso, veremos mais adiante, principalmente em escala de cores, como Pantone, a CMYK, né? Aquela da impressora, CMYK, né? C, ciano, azul, M, magenta, avermelhado, Y do yellow, amarelo, e o K, final da palavra inglesa black, que é preto. Essas 4 cores na sua impressora fazem sucesso, não é verdade? Você não sabia que tinha um sistema por detrás dela, não tem? Matemático? Tem, sistema hexadecimal. E também o sistema está presente na criptografia, né? Os números primos, números que só tem 2 divisores, e o hexadecimal, 16 números, que na verdade a gente usa 10 números, né? 10 algarismos, do 0 ao 9, e mais 6 letras do alfabeto. Então o A até o F é utilizado. O A vai valer 11, 10, desculpe, o B 11, o C 12, o D 13, o E 14 e o F 15, né? Para você compor 16, digamos assim, algarismos, a grosso modo falando. Na verdade, 10 algarismos mais 6 letras do alfabeto latino. Isso compõe o sistema, né? E aí você tem até explicações aí além da que eu dei, né? Tá aí no slide, você vai ver aí cores RGB, né? Etc e tal. E temos aí o sistema duodecimal também, alguns exemplos, né, que eu dei, né, e falei. Por exemplo, o dia tem 12 horas, né, melhor, metade do dia, né, tem 12 horas, com mais 12, 24. Então lembre que 24 é o dobro de 12, né? Enfim, o 12 é utilizado também, né? Muito. São sistemas de contagem, ou sistemas de numeração, né? O vigesimal, tá vendo? A gente já falou lá do início, né? Temos o Yoruba, o Yorubá, nigeriano, né? Benin, você tem Benin também ali, o sistema que usa o 20, antigo, né? Os maias, que a gente já comentou, e também os celtas, né? E o francês. Quando você fala 80, você tem aí, isso é 80, né? Ou seja, 4, 20, né? 4 vezes 20. Então, aí você fala agora, por que foi utilizado o 20? Veja aí embaixo do slide que diz assim: vigesimal é igual a 20 dedos, os 10 das mãos e os 10 dos pés. Ah, vai surgir aquela piadinha da quinta série, né? Antiga. Mas se alguém tiver a mão amputada, não cabe aqui, né, gente? A maioria, a gente respeita as pessoas que têm a sua deficiência, nós não sabemos de nós no dia do amanhã também. Mas estamos a falar de uma média mundial. A maioria das pessoas que não têm defeitos congênitos ou amputações, elas têm 10 dedos nas mãos, via de regra, a maioria das pessoas, e 10 nos pés. Daí você entender porque que é 20, né? Ok?
E finalizando aí essa parte, a gente tem o sistema vigesimal oculto na língua francesa. Você vai ter uma explicação aí muito boa, não vou adentrar nisso, você pode ler com calma. Nós temos aí também as 6 operações aritméticas, que eu também em outro vídeo eu vou trabalhar, apenas vou lembrar elas aí, né? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação chamada exponenciação também, e a radiciação. Eu aproveitei e coloquei logaritmação, seria a 7ª operação, logaritmos, né? Ok? Mas basicamente 4 na tabuada, a gente aprende duas, né? É potenciação e radiciação que é inversa, mas temos a logaritmação também, logaritmos. Multiplicação, né? Tem aí algumas formas de fazer conta de multiplicar, né? Vocês podem pesquisar com mais calma, aí tem os nomes, né? Os detalhes nesse slide. Temos aqui logaritmos que eu falei, né, que é a revolução do cálculo. A escrita de um logaritmo, né, a gente usa a sigla log. Temos aí os matemáticos que trabalharam nesse tipo de expoente, né, porque logaritmo nada mais é do que expoente. Quando você faz 2 elevado a 2 é igual a 4, você diz assim, pô, massa, né, aprendeu isso lá no fundamental. A pergunta é, e quando você tem a raiz quadrada de 4, aí você fala 2. Mas se alguém te perguntar qual é a raiz quadrada de 5, você percebe que é 2, alguma coisa, não é isso? Pois é, esse 2, alguma coisa é o expoente que o 2 como base precisa ser elevado, né? Já que a raiz é quadrada, para que você possa, como é o nome? Obter 5. Então, esses matemáticos aí, escoceses, John Napier, 1614, Jobst Burg, Birg, né, francês, é suíço, alemão, 1620. Você tem o Henry Briggs, que era inglês, que ajudou muito Napier. E você tem a propriedade-chave aí de logaritmos, que a gente não vai entrar em detalhes, e o famoso logaritmo natural, né, vulgo LN, né, que não é o nome de uma mulher. É logaritmo natural, aparece nas calculadoras científicas, geralmente. Mais adiante a gente vê como utilizar isso, como calcular. Temos aí fatorial, que é um tipo de número, vou deixar você pesquisar os números fatoriais, né? Vai ser usado muito em análise combinatória. Temos os primoriais, são números primos, representados pelo símbolo cerquilha, vulgo, hashtag ou sustenido, ou jogo da velha, nome técnico é cerquilha. Temos aí a regra, né? Basicamente, o número primorial você vai fazer o produto, né, entre os primos menores que ele. Exemplo, 7. 7, aí eu coloco o hashtag ou o cerquilha do lado. O que se representa isso em cálculo? 7 vezes o 5, vezes o 3, que é primo, vezes o 2. 7 vezes 5, 35, vezes o 3, né, vai dar 105, vezes 2, 210. Então, 7 primorial quer dizer isso, né? O produto entre os números primos menores que 7. Temos os números aí terminais, né? Uma forma de calcular. Temos números terminais e termiais, ok? Os termiais terminam com o símbolo de interrogação após ele, né? Então aí tem alguns exemplos de terminais, né? Aritmética modular chamada. Você vai pesquisar mais adiante esses detalhes aí, ok? Questão de módulo, né? Que a gente usa uma barrinha, quase uma barrinha desenhada. Temos aí ainda o número mais famoso da matemática, o π, né, que na verdade é uma letra grega, vem da palavra periferia. Periferia tem a ver com contorno e não com o que assumiu na língua portuguesa o vocábulo, né, que quem mora na favela é que mora na periferia. Não. Na acepção ou sentido grego, é o que está na orla. Então, a bainha da sua calça está na periferia, porque ela está na orla da sua calça. A Barra, ou a Praia da Barra, da Ribeira, está na periferia, porque o Oceano Atlântico beija sua areia. Então, todos os bairros ali são periféricos. Vale um exemplo aqui. Quando você estuda computação, você utiliza a palavra periférico para quê? Para todos os equipamentos que se ligam ao gabinete, né? Que geralmente o povo chama CPU, mas CPU está na placa-mãe, né? Unidade Central de Processamento. Então, tudo que você liga, né, via cabo tipo C, que é o mais atual, ou USB, né, você chama de periférico. É porque os produtos são pobres, percebeu? Então, a palavra periférico não quer dizer pobreza, né?
o sentido, né? O sentido aí é que se conecta a, está na periferia, está na proximidade do objeto. Então, pi foi caçado aí da língua grega, digamos assim, no sentido de periferia, né? Depois a gente vai entender, porque tem a ver com o comprimento da circunferência, né? É uma constante. Quando você divide o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, que é a maior corda dentro de uma circunferência, passando pelo centro ali, né? O dobro do raio, aí você encontra esse número, né? 2 pontos, 3 pontos, tal, tal, tal. Que tem uma fração mais ou menos próxima disso, que é 22 sétimos, né? Tanto que quando chega o dia 22 de julho, muitos matemáticos no mundo brincam colocando 22/7, né? Porque se você dividir, você vai encontrar 3,14, tal, tal, próximo do π. O π não é um número racional. Jamais ele pode ser expresso numa forma fracionária. Mas existe uma brincadeira, né, de uma aproximação, ok? 22 sétimos é aproximadamente o π. Aí tem onde o pi aparece, tal e tal, né? Um monte de detalhes aí para vocês, né? O número de Euler também, que é um número famoso, né? O número de Euler em alemão, Euler, português Euler, que é 2,718. É ele que aparece lá no logaritmo para virar logaritmo natural. A base do logaritmo é esse número aí. Daí ele se chama de número natural, logaritmo natural. Temos o número áureo, também muito importante, representado pela letra φ grega, que é um número que tem a ver com a estética, com a beleza, né? Com um padrão de simetria de uma forma. Depois você vai ver isso quando estudar formato de papel, tipo A4, aquele que se imprime. Existe é um número áureo ali, né? O número áureo está presente, que vale 1,618 e uns quebrados aí. E aí tem umas observações aí, né, que vocês vão ver no slide, aonde ele aparece. Tá aí o Al-Habar, que eu havia falado sobre álgebra, né, retornando à álgebra aí, a origem da palavra e o conceito. Vocês vão ver com calma. Temos aqui o matemático Al-Khwarizmi e o Diophant, né, que são considerados pais da álgebra, lembrando que o pai maior mesmo são outros, né? Depois a gente vai falar disso. Nós temos também o Viette, né? O François Viette, mas o Al-Khwarizmi é o pai porque a obra vem do persa, né? Do árabe, até chegar na Europa. Você tem aí Bagdá, tá vendo? A Casa da Sabedoria, né? Em Bagdá, tal, para depois chegar à Europa. As coisas acontecem antes, né? A Europa está sempre se apropriando, né? Do que é dos outros, sendo que é seu, né? Mas temos aí, né? Temos aí Diofanto de Alexandria, né? Egito, né? Vale dizer que o Egito fica onde? Continente africano, não é isso? Então, você vê aí onde aí tem parte histórica, você vai ver com calma. Temos aí outros matemáticos famosos, como Cardano, Viette, Descartes, que a gente já falou um pouquinho, que é o renascimento algébrico, né? Eles vão trazer ali no século XV, XVI, né? Tem aí a história de cada um, você pode ler com calma, né? Um dos mais célebres aí é o René Descartes, pelo menos é um dos mais falados, inclusive ele aparece na filosofia, já que ele era filósofo e muitos matemáticos eram filósofos. Filosofia é a mãe, né, do conhecimento. Então temos aí também Fermat, ainda bem que Fermat foi mencionado agora, Euler, teoria dos números em focos, né? Então você vai ter aí Leonard Euler, ou Leonardo Euler, né, em português. A história dele é muito interessante, e o Pierre de Fermat também. Temos o Gauss e o Galois, né, do século XIX, né, que os dois é o Friedrich Gauss, o alemão que eu havia mencionado, e o Évariste Galois, né, que você morre muito cedo aí com 20 anos, e segundo, tem aí uma biografia dele. Temos aí M. Noether, a revolução da álgebra, né, abstrata, e você vai ter aí também explicando, né, o que significa, quem é essa matemática, que teorema é, os anéis, né, tal e tal. Estou correndo um pouquinho porque o vídeo já está longo, né? Temos aí a Índia de novo com Ramanuja, né? E Srinivasa Ramanujan, e você tem aí o Turing, né? O Alan Turing, aquele matemático inglês britânico que foi morto, né? Porque era homossexual, mas salvou milhares de vidas quando decodificou a máquina alemã Enigma, né? Então tem aí uma biografia dele, você pode ver com calma, tem até filme sobre isso, né?
É uma pessoa que contribuiu para salvar vidas, né? Mas na sua época foi compungido a praticamente cometer um suicídio, né? Por conta da sua orientação sexual. Temos as estruturas algébricas chamadas grupo, anel, corpo, espaço vetorial, álgebra, né? Isso aí está mais para o nível superior, teoria de Galois. E nós temos também aí a álgebra aplicada. Lembra que eu falei de computação e criptografia? Então a gente utiliza símbolos, né? Porque a álgebra ela amplia a aritmética, né? Ela te dá símbolo de mais, de vezes, de radical, que você chama raiz, letras, né? O x numa equação, x ao quadrado, a escrita de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. A álgebra te dá tudo isso, né? Para poder converter textos imensos em textos sincompados, quer dizer, menores, né? Temos aí, então, álgebra booleana, né, utilizada, criptografia de curvas elípticas, né, o aprendizado de máquinas, hoje mais ainda com essa questão de redes, de linguagem de computação, que tem muita matemática por detrás, né, olha o uso da palavra algoritmo, né, com uma certa recorrência, vem da matemática. Temos a álgebra, arquitetura e edificações, então aí você tem aplicações também matemáticas, como por exemplo cálculo de treliça, né, que é aquela estrutura metálica para suportar um telhado, como acontece aí no colégio, na quadra, né? Você tem ali uma estrutura que é calculada para atender a gente chama de engenharia, nós chamamos de esforços solicitantes, né? Os esforços que acontecem, porque vai segurar massas absurdas, né, que multiplicado pela gravidade vai te dar o peso. Então isso tudo é calculado de forma para que aquela estrutura não rompa, não quebre, né, não venha a causar danos, né. Quando ela não é bem calculada ou quando ela é feita de forma errada, você vê aí o que pode acontecer. A etnomatemática também está presente aí junto com a álgebra, né, na cultura que eu falei no início, Yorubá, né, a Dinkra, né, a teoria de grupos, por exemplo, ali dos grupos o grupo de língua, o grupo Akan, né, símbolos Akan de Gana, Costa do Marfim, né, tem simetrias, né, formando grupos finitos, né. Temos também a tesselagem de Cuba, lembra que falamos de Cuba com K, né, se referindo à África aí, são padrões de tesselagem da República Democrática do Congo, né, que foram analisados por essa pessoa aí, chamada Márcia Acher, como representações de grupos, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Ah, não. Avançar. E essa parte aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consegui, não. Essa parte aqui, né? Conexões BNCC, LBD, Enem e Profmat, está mais ligada à pedagogia. Eu apenas coloquei aí algumas referências que nós professores utilizamos para criar esses slides. Por exemplo, a sigla que você tem ali do lado é uma habilidade, né? Que a gente tem que desenvolver em vocês. Então, ela tem uma sigla aí, EM 13 MAT 101. O EM quer dizer ensino médio, né? O mate nem precisa dizer o que é, né? Mate com T mudo, né? Do verbo matar, não, pelo amor de Deus. É o mate de matemática, né? Então você tem aí o 13 e o 101 também designando outras questões. E aí cada um aí traz a descrição do que significa e o que em matemática, qual é a conexão dessa habilidade com a matemática. Isso aí é mais para professor, pedagógico, né? Mas eu deixei para que vocês vejam que tudo é construído não por acaso, é amarrado com a coordenação, é amarrado com os documentos legais da educação para que a gente possa produzir um trabalho desse, ok? Aí embaixo tem a referência à LBDB, né, o artigo 26A, que tudo que eu falei hoje está contextualizado com a Lei 10.639, né, barra 2003 ou barra 03, onde fala sobre a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira. E o Yorubá é material diretamente alinhado, né? Vimos lá o sistema vigesimal, ok? Isso valoriza também a cultura, né? E leva a quem é de direito, né? Por exemplo, no filme Wakanda, onde tem aquele inimigo do T'Challa, né, do rei de Wakanda, que vai disputar com ele o trono, o Killmonger, tem uma cena no filme que acontece ali dentro de um museu que ele questiona de onde vem aquela peça, né? Antes dele falar da peça, ele pergunta outras coisas sobre outras peças e a curadora, a pessoa que explica dentro do museu, vai contando bonitinho. Depois ele centra numa peça que é de Wakanda. E ele pergunta, e ela dá uma explicação toda europeia, né?
toda europeia, do século tal, a peça tal. Aí ele deixa ela falar, mas ele faz uma correção por ser de Wakanda. Ele diz: não, essa peça foi tirada por vocês, foi roubada, né? Ela foi roubada dos ancestrais, né, tal e tal. Então, aquela parte do filme, ela é muito interessante porque é o que aconteceu de fato. Tem objetos nossos brasileiros na Europa, dos índios, né? Desculpe, dos indígenas, índio não, indígena, dos indígenas, por exemplo, cocares tupinambá, pecinhas, né? Tem coisas que foram roubadas do reino de Mali, de Aksum, foram roubados do Benin e se encontram na Europa, descaradamente lá nos museus, né? Então o filme, ele provavelmente não foi feita a cena por acaso, né? Nada é por acaso. Então a cena está ligada a isso, né? Objetos, coisas que têm uma ancestralidade, que tem um povo próprio, né? Que o fabricou, que o produziu, e um pós-povo que vem, se apropria do que é dos outros, se apropria da cultura de outro povo e não tem nem a vergonha de dizer, olha, isso aqui é de fulano. E está lá aparecendo em museus, em casas, em locais, né? Como se aquele objeto, a forma, a simetria, a origem fosse deles, né? E não é. Geralmente é de África, ok? Então essa aula teve esse objetivo. Ela ficou grande, tem quase uma hora aí, mas você viu que a gente está trabalhando com 41 slides, né? Então se você dividir 60 por 41, não dá nem 2 minutos eu correndo, né? Para poder vencer aqui e explicar de forma clara, né? O mais claro possível, né? Temos aí agora uma parte finalzinha que é dizendo o seguinte, ó, meu recado pré-final, né? É que a matemática ela pertence à humanidade inteira. Ela não tem, ela não não nasceu de uma cultura apenas, né? Ela está emaranhada, né? A gente percebeu isso que a gente desfilou aqui por alguns continentes. Primeiro a África, né? Depois a gente passou um pouquinho por outros, né? Então, a gente pode dizer que das tábuas cuneiformes babilônicas, né, ao algoritmo de Ramanujan, que é o indiano, aquele, né, matemático célebre, e dos ossos africanos de 43, 44 mil anos, né, ao RSA, né, que protege o comércio digital, esse sistema, né, que protege, que tem matemática por detrás, e do sistema Yorubá ao cálculo de Leibniz, né, que vai ser o cálculo diferencial integral, e também queremos chamar a atenção aqui de Sir Isaac Newton, né, ou Isaac Newton, temos que a matemática é a linguagem universal que todos os povos ajudaram a construir. Esse é o resumo, né? E professor Itamar Nascimento, tem aí meu canal no Instagram, né? Matemática das Raízes, também está presente lá no TikTok. Eu ainda estou produzindo coisas para colocar lá, mas vai lá que já tem alguma coisinha, ok? Para aprender mais, né? E eu também vou pesquisar mais para poder fornecer mais subsídios, né? Excelentes para a matemática, né? A literatura é vasta. Temos aí ainda, finalizando, uma mensagem que vem justamente de uma cultura, de uma linha de raciocínio africana chamada Sankofa. Vemos aí na lateral tecidos africanos, perceba aí o que eu havia falado sobre geometrias, não é por acaso, isso aí é matemática, né? E esses tecidos aí, muitas vezes, eles vêm de vários países do continente africano, né? Então, para você ver que matemática está ali, né? Matemática não é só da tabuada ou dos livros europeus, né? Pelo contrário, né? Temos aí então também essas tiras, né, ou tirias que eu coloquei em cima e embaixo, que também têm simetrias e são de África. Tudo aí é de África. Inclusive a mensagem final vem da cultura, né, Sankofa, que tem aquele pássaro virado com a cabeça para trás, né, no desenho, que diz assim, ó, é preciso voltar ao passado para construir o futuro. Não é verdade? A voltar à ancestralidade, né? Voltar aos conhecimentos prévios, né? De onde partiu de fato, para que a gente construa uma matemática pelo menos mais honesta e não tanto eurocêntrica, né? Como os livros fazem. E aí queremos finalizar, né? Agradecendo a todos vocês, agradecendo também a colaboração dos colegas, né, que o comentário, a fala de cada um na sua área nos ajuda a aprender. Estamos aqui na Terra em processo de aprendizagem, não somos melhores que ninguém, né, nem piores.
mas é um trabalho coletivo, né? E essa apresentação que eu fiz para vocês tem esse caráter. Ela ficou longa, mas é porque são 41 slides, né? E a gente está chegando aqui a 1 hora e 2 minutos. Se você fizer a média aí, não dá nem 2 minutos por slide com as explicações. Então, espero que você, no seu tempinho, assista com calma, né? Se não der para assistir todo, vá assistindo aos pouquinhos. E nós fizemos aí um resgate histórico, né? Étnico-matemático, né? Para que a gente compreendesse algumas coisas. Em um outro dado momento, a gente vai ter videoaulas, listas de exercício, né? E nas videoaulas eu também estarei fazendo cálculo, utilizando os algarismos, utilizando a álgebra aritmética, né? E os conhecimentos matemáticos aplicados, principalmente a prática de vocês, ok? Lá fora no mercado de trabalho. Grande abraço aí, fica com Deus, né? O Criador de todas as coisas. Então, estamos a terminar aqui. Obrigado.